Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Eu posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais o programa Direção Espiritual. Lembrando que a nossa vocação cristã é um constante empenho, na verdade um descobrir, né? Porque a vocação é como se nós ouvíssemos uma voz interior. Vocação, no latim, é isso, aquela voz que chama. E a vida nos chama todos os dias. Qual é a voz que nós escutamos quando a vida nos chama? Tudo vai depender do lugar onde a gente cresceu, das pessoas que nos influenciam, dos livros que a gente leu, não é assim? A voz nos chama de acordo com as realidades, com as situações, com os contextos. É por isso que a gente sempre, quando quiser compreender uma pessoa, você tem que olhar para o lugar onde ela vive, o lugar onde ela nasceu, a estrutura familiar que ela teve. A psicologia nos ensina que ninguém é por acaso. Então nós escutamos a voz que está internalizada em nós. É claro que eu não estou falando aqui de uma vocação mística, quando nós descobrimos quem somos e o que devemos fazer com aquilo que somos. No meu caso, que decidi ser padre, ouvi desde criança que Deus nos chama a uma determinada missão específica. Estou falando dessa vocação à vida. É uma voz que nos chama com vozes diferenciadas. A voz que me chama, a voz que chama o Christian, a voz que chama você, eu não sei qual é. Tudo vai depender do nosso contexto, de quais são as situações que nos influenciam, quais são as pessoas que têm uma autoridade sobre nós. Eu sempre gosto de falar isso. Nós obedecemos sem nenhum esforço àquelas realidades, àquelas pessoas que possuem uma autoridade afetiva sobre nós. O que é a autoridade afetiva? É aquela voz que tem o poder de mover as nossas emoções. E é diferente da voz que move a nossa razão, por exemplo.
Às vezes você pode ter o conhecimento de uma determinada realidade, de uma lei, e você não ser capaz de obedecê-la, mesmo que racionalmente você tenha internalizado aquele conhecimento. Gosto de dar um exemplo muito simples. Você olha para um jardim e lá está escrito uma placa: proibido pisar na grama. Se o jardim não é seu, se não foi cuidado por você, e se nos falta cidadania, a gente olha para o lado, olha para o outro, não tem ninguém vigiando, a gente passa em cima. Agora, se o jardim é nosso, se é cultivado por nós, se estabelecemos com ele uma relação de amor e de afeto, essa lei, essa autoridade afetiva do jardim sobre nós, é o suficiente para que a gente não pise, para que a gente não transgrida essa regra. Autoridade afetiva são todas as situações, pessoas que movem os nossos afetos. Então são situações que mobilizam aquilo que a gente sabe de cor, que sabe de coração. É tão interessante isso, né? O que é saber de cor? É saber com o coração. Tudo aquilo que nos move interiormente, que tem uma autoridade afetiva sobre nós, é a voz que nos chama para viver. E é por isso que todos os dias, de manhã, quando a gente acorda, a gente precisa ouvir sim essa voz da vida nos chamar. O pai, porque sabe que os filhos precisam dele, levanta para ir trabalhar, e mesmo que seja duro aquele dia de trabalho, ele tem um objetivo. Ele precisa cuidar de algumas pessoas que ainda dependem dele. É a voz que chama. É a voz que conclama para que a vida continue acontecendo naquela pessoa. Então, quando nós temos motivos, quando nós estamos bem motivados, quando não nos faltam razões, a gente levanta, por mais difícil que seja a vida, e vai cuidar de tudo, porque ela está me chamando. Então, quando nós dizemos que essa música, ela está intimamente ligada à vocação cristã, nós estamos falando justamente daquelas realidades que nos chamam a buscar uma realidade que nós ainda não alcançamos. E que São Paulo fala de maneira muito sofisticada, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista literário, mas ao mesmo tempo é muito simples. É muito simples porque ele faz com que a gente descubra que todo cristão tem uma meta a alcançar. Da mesma maneira como você tem metas lá na sua empresa, tem gente que tem metas de venda na loja que trabalha, não é? Tem gente que tem metas no banco onde trabalha. Eu preciso alcançar aquela meta. São Paulo nos propõe uma meta. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo vossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele, cheios de glória. Portanto, mortificai os vossos membros. Isto é, o que em vós pertence à terra, imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos, especialmente a ganância, que é uma idolatria. Estas coisas é que provocam a ira de Deus. Foi assim que vós também procedestes outrora, quando vivias nessas desordens. Agora, porém, rejeitai tudo isto: ira, furor, malvadeza, ultrajes, e não saia de vossa boca nenhuma palavra indecente. Também não mintais uns aos outros, pois já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir. E vos revestistes do homem novo, o qual vai sendo sempre renovado à imagem do seu Criador, a fim de alcançar um conhecimento cada vez mais perfeito. Bonito demais isso, né? Ao mesmo tempo que é bonito, é também muito difícil de viver. Talvez o encanto da palavra esteja aí, em nos propor valores que nós ainda não alcançamos. São Paulo, ele fala de maneira muito concreta de todos os vícios humanos, né, que porventura possam ofuscar a vida de Deus em nós. A vida de Deus em nós, que todos nós temos, isso é, esse sopro inaugural que nos faz ser quem a gente é. Deus não nega ninguém. Deus dá a mim, Deus dá ao Papa da mesma maneira como dá ao bandido que matou uma pessoa hoje.
Ele não retira o sopro inaugural, que é isso que nos sustenta, que nos dá dignidade, que faz ser quem a gente é. Deus não deixa de dar nunca a nós. Ele não muda de ideia em relação ao amor que Ele sente pela criatura. Não é assim que funciona? Agora, essa vida precisa ser manifestada porque é o meu trabalho do dia a dia. É o seu trabalho. Fazer com que este sopro que nos foi dado fique transparente para o outro. Para que essa vida de Deus em nós não fique oculta. E o que pode ocultar a vida de Deus em nós? É o nosso jeito de ser. Eu sempre digo isso a Deus nas minhas orações. Eu sempre peço a Ele a graça de ser transparente, sabe? Para que eu tenha cada vez mais na minha vida condições de oferecer a Ele o meu corpo, o meu jeito de ser, o meu caráter, para que Ele possa agir através de tudo isso. Você já parou para pensar que muitas vezes Deus não pode agir na história por causa do nosso mau caratismo? Deus muitas vezes não tem oportunidade de agir na vida de uma família por causa da conduta daquela família? Porque ele não pode entrar quebrando as paredes e obrigando as pessoas a serem boas. Não, a bondade será sempre uma proposta. Deus não nos obriga a ser fiéis àquilo que a gente assumiu. Deus não nos obriga a amar. Agora, a partir do momento que eu permito que essa vocação, a essa bondade, a esse amor que está em mim, que está em você, seja cultivada de maneira responsável por nós, aí sim ele começa a ter um espaço maravilhoso na nossa vida, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. É por isso que onde existir uma pessoa transformada pelo Evangelho, verdadeiramente transformada, eu não estou falando daquela hipocrisia que muitas vezes a gente usa para poder fingir que somos cristãos, para poder ficar parecendo bonitinho na foto, não. Eu estou falando quando nós identificamos que o nosso caráter está configurado na pessoa de Jesus. Quando nós já somos capazes de perceber a maldade que a gente realiza e volta atrás e pede perdão e recomeça. Quando nós somos honestos o suficiente com os sentimentos mesquinhos que nós alimentamos. Quando nós somos honestos com a crueldade que nós praticamos uns com os outros. Quando eu não coloco lá um mantinho de santidade em cima daquilo que é podre. Quando nós somos honestos o suficiente, Deus tem uma oportunidade maravilhosa de transformar o mundo através de nós. Transforma o mundo através das nossas atitudes. Sabe, minha gente, eu fico pensando que hoje nós temos uma carência tão grande de gente honesta no mundo. E olha que nós nem estamos falando de religião não, viu? Estamos falando de valores humanos que a gente deveria aprender dentro de casa. Antes de sermos religiosos, nós já deveríamos ser honestos. Antes, ainda que eu fosse um ateu, eu não estou desobrigado da honestidade. É um valor humano, é uma questão cívica, é uma civilidade que nós precisamos exercer uns com os outros. É por isso que para mim, lá no Congresso Nacional, nós temos agora a bancada dos evangélicos, a bancada dos católicos, a bancada... Isso não faz diferença em nada se esses homens e mulheres não forem honestos. Porque eu posso dizer cristão e ser um safado. Vou usar do meu cristianismo como uma carcaça para lhe convencer na época das eleições e depois vou hipocritamente roubar os cofres públicos ou me ajuntar àqueles que são criminosos, àqueles que desviam dinheiro que deveria estar sendo aplicado na saúde, no saneamento básico das nossas cidades. Por isso que eu não fico nem um pouco enganado em período de eleição, quando eu vejo aquelas, eu sou o pastor fulano de tal, eu sou o padre fulano de tal. Claro, existem pastores e padres na política que são muito honestos. Graças a Deus o Evangelho está encarnado neles. Eu estou falando daqueles que se utilizam dessa carcaça cristã para poder buscar os seus interesses, para poder praticar as suas desonestidades, protegidos pelo mantinho que colocou de proteção, que não passa de uma hipocrisia. Aí Deus não tem oportunidade de agir nesses corações, e nem através desses corações. Se no Congresso Nacional nós tivesse uma bancada de ateus que prevalecesse lá, uma bancada que prevalecesse sobre todos os outros, e esses ateus fossem honestos,
e trabalhassem a partir de valores humanos, como o valor da vida, a situação já estaria resolvida. Vai praticar as suas religiões, vai viver a sua experiência de Deus, e isso não nos fará diferença. Porque quando um ser humano assume os seus compromissos humanos, os valores que deveriam nortear a vida humana, como você não matar o seu irmão que está do lado, como você ser capaz de respeitar as regras de um condomínio onde você mora, porque você está preocupado em não prejudicar o silêncio do outro. E nesse tempo de desperdício de água, você não desperdiçar a água, porque você sabe que essa água pode faltar na torneira do seu irmão. De você não saquear os cofres públicos, porque você sabe que você não tem o direito de pegar aquilo que não é fruto do seu trabalho honesto. Aí sim o mundo seria muito melhor. Antes de sermos religiosos, nós somos humanos. Os nossos compromissos são morais, são éticos, são cívicos. E se nos falta essa perspectiva, minha gente, nós vamos cair no contexto dessas abominações aqui, que São Paulo fala. Olha que São Paulo viveu há 2000 anos atrás, e a sociedade sofria dos mesmos problemas. Nós falamos aqui, já falamos tantas vezes aqui, como nós estamos vivendo cada vez mais despregados dos valores que nos fazem buscar as coisas do alto. Tá bom, a religião nos ajuda, a religião nos motiva. Se eu sou cristão, eu estou duplamente comprometido com a honestidade, por exemplo. Se eu, como homem, já deveria trazer no meu coração o princípio da honestidade, porque aprendi com meu pai, porque aprendi com a minha mãe, porque aprendi na escola, porque eu aprendi com a própria vida, que as pessoas precisam ser honestas, que eu não tenho direito de ser injusto nos meus relacionamentos, nos meus tratos, eu não tenho direito de roubar o dinheiro que é do outro. Se eu já sou assim porque sou humano, com valores que são humanos, muito mais quando eu assumo o cristianismo como uma proposta de vida. Por isso que essa hipocrisia que a gente vê lá no Congresso Nacional, aqueles corruptos que nós sabemos que são corruptos, e que sempre que podem usam os nomes de suas religiões, isso é abominável. Isso é um câncer que deveria ser extirpado. É melhor, eu sou ateu e sou desonesto. Não aprendi com meu pai que eu não devo roubar o dinheiro do outro. Eu não aprendi com meu pai, ou então aprendi com meu pai e esqueci. Esses escândalos todos que nós estamos vendo aí, essas pessoas que estão até por aqui, atoladas na corrupção deste país, uma vergonha. Falta cristianismo neste país? Ou nós não somos um dos países mais católicos do mundo? Não, falta vergonha na cara, falta honestidade, faltam valores humanos. É isso que nós estamos precisando. Quando São Paulo fala de buscar as coisas do alto, ele está falando até mesmo para os ateus. Olha, a vida fica muito mais bonita quando a gente se desprende deste lodo que nos faz ter a nossa pior parte exposta. É isso sim. Nós estamos cada vez mais mergulhados, a sociedade está cada vez mais produzindo mecanismos que superficializam as relações, que superficializam as pessoas, que idiotizam as pessoas, que impedem essas pessoas de assumirem valores sólidos que poderão dar a elas condições, ainda que não sejam religiosos, de assumirem compromisso com a vida, de serem honestos nos seus trabalhos, de assumirem os cargos públicos sem se deixarem corromper nas pequenas coisas. Eu não sei se você ouviu isso, mas outro dia alguém declarou isso. Aquela senhora que fez a delação lá, que delatou toda aquela corrupção que existe na Petrobras, aquela senhora. Não estou dizendo se está certo, se está errado o que ela fez. Um comentário que ela fez que me deixou extremamente... A gente já sabe que é assim. No Brasil, tudo funciona a partir da propina. Do funcionário menor ali, que se deixa corromper. Lá no fórum, quando eu preciso de resolver uma situação, sabe o que eles fazem? Criam dificuldades para depois vender as facilidades. É assim que funciona o país. O que falta no nosso país? Falta cristianismo? Antes de faltar cristianismo, minha gente, volto a dizer, falta vergonha na cara, falta caráter. Falta princípios que deveriam ter sido nos ensinados lá quando a gente era criança.
ou se nos ensinaram, a gente esqueceu ao longo da vida, pela ganância, que é um dos pontos que São Paulo coloca aqui. A ganância realmente nos joga para baixo, porque quando eu sou ganancioso, quando eu penso muito no que o dinheiro pode me dar, eu sou capaz de desprezar o meu melhor amigo, eu sou capaz de enganá-lo para poder arrancar dele alguns poucos reais. O ganancioso, ele fica cego para a justiça. A pessoa gananciosa, ela se torna incapaz de olhar para cima. Por quê? Porque ela olha só para as suas necessidades. Está vendo como isso é interessante? Como essa palavra é prática? Ah, mas eu não desviei dinheiro da Petrobras. Você também não. Mas a gente pode ser desonesto em outras coisas. A gente pode ser desonesto numa palavra que diz. A gente pode ser cruel num gesto que realiza. O que nos envergonha não são só os escândalos grandiosos que estão acontecendo hoje pelo Brasil afora, não, pelo mundo. E cada vez mais, volto a dizer, é impressionante como hoje a sociedade está caminhando cada vez mais para esse processo de superficialização, onde as pessoas se desobrigam de serem melhores. Então eu não estou desviando de dinheiro da Petrobras, você não está, mas nós estamos cometendo pequenas injustiças no nosso dia a dia. Sempre que a gente pode, a gente busca um interesse, engana o outro. Aí a gente peca, primeiro, contra a nossa humanidade. Porque o ser humano que realmente assume a sua vocação, isso é, essa voz que nos chama todos os dias, para que a gente possa trabalhar honestamente. Não é nenhum problema você ter um bom carro, você ter uma casa bonita. Você não vai para o inferno por ser rico não, viu? Quando Jesus dizia que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, é porque naquela época ele convivia o tempo todo com os ricos que oprimiam os seus pobres. Não é nenhum problema você que é pobre estudar, trabalhar para que você um dia tenha condições de ter uma boa casa, um bom carro, mas que isso tudo chegue até você através de um trabalho honesto. E que isso não lhe torne uma pessoa gananciosa, porque senão, ao invés de buscar as coisas do alto, você vai viver a pior de todas as misérias humanas. São misérias humanas que nos envolvem. Mas ao mesmo tempo a gente tem como meta alcançar as coisas boas. E a gente só alcança essas coisas boas à medida em que a gente se dispõe a lidar com esse coração tão cheio de fragilidades. Porque você pode me escutar falar assim, pode ser que eu esteja parecendo um moralista hoje, que subiu em cima dos meus defeitos para poder acusar os seus. Não. Nunca me senti nesse direito. Eu não me sinto melhor que ninguém. Eu não me sinto melhor que ninguém por causa do esclarecimento que às vezes eu tenho sobre algumas questões. Nós somos irmãos nas mesmas misérias, só que há uma coisa que eu não deixo de perseguir, que é justamente a oportunidade de que Deus venha batizar as minhas misérias, venha derramar sobre elas uma água santa, para que eu tenha condições de olhar para elas de frente e permitir que essas misérias me ensinem sobre mim. Eu não quero morrer com essas misérias em mim, não. Você acha que eu também já não fui desonesto? Tantas vezes na minha vida eu pratiquei desonestidades, em pequenas coisas. Quantas vezes eu também fui ganancioso, eu perdi a oportunidade de ser simples, de ser companheiro, de ser amigo, por causa dos meus interesses mesquinhos. Só que eu não quero morrer assim. Eu não quero morrer amarrado nas minhas ganâncias, nas minhas misérias, não quero. Porque eu acredito na minha vocação cristã. Eu acredito na minha vocação humana, que sem nenhuma religião eu já tenho que ouvir. Seja bom, Fábio. Seja honesto hoje. Promova a vida. Não mate ninguém, não roube, não minta. São chamados humanos que eu escuto todos os dias de manhã. E depois, por ser um religioso, por ser um homem que acredita em Deus e que tem uma perspectiva religiosa muito viva em mim, eu escuto vozes que confirmam ainda mais o que a vida já me disse. O que a voz humana, o chamado humano já me disse. Se a voz humana, se a vida humana já me conclama a viver com honestidade, com verdade, com fidelidade, a minha voz cristã reforça tudo isso.
e coloca sobre mim uma responsabilidade a mais. E ainda, quando eu me lembro que sou padre, aí sim que o negócio fica mais comprometedor. Então, é igual você que se casou. Você precisa ter uma fidelidade a mais por ser uma mulher casada. Uma fidelidade a mais a você, ao seu jeito de ser, ao seu jeito de se vestir, ao seu jeito de se portar, de se falar, até os assuntos que você vai ter. Você não pode querer um formato de mulher solteira se você é uma mulher casada. A vida muda e a sabedoria nos diz que se a gente não assume aquele papel da vida que nos chama naquele momento, de acordo com o que a gente tem para oferecer, a gente vai estar sendo absolutamente incoerente com a proposta de vida. Então comigo é a mesma coisa. Ao ouvir a voz da vida que me chama, da minha vida cristã e da minha vida sacerdotal, eu tenho este pacote, essas 3 dimensões que me amarram ao compromisso de fazer com que cada vez mais a busca pelas coisas do alto esteja presente na minha vida, o tempo todo diante dos meus olhos, e que eu não deixe de perseguir isso em momento nenhum. Essa vocação é bonita. Por quê? Porque nos torna pessoas melhores. Acredite nisso. O seu cristianismo só pode lhe fazer bem. Busque as coisas do alto, se empenhe em fazer com que cada vez mais o seu coração esteja disposto a viver essa vocação, e você vai ver quanta coisa boa vai acontecer com você e a partir de você. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que participa conosco, você que nos escreve, você que nos assiste todas as quartas e depois nas nossas reprises, no sábado às 8, às 20 horas, né? E depois de domingo para segunda, à 1 da manhã. Boa noite, Christian. Tudo bem com a sua pessoa? Gente, eu gostaria de reforçar o meu convite para você estar conosco, Obra de Maria Canção Nova, numa viagem maravilhosa à Itália e Medigoli. Nós vamos sair no dia 17 de março e vamos retornar no dia 28, chegando, na verdade, 29. Vamos chegar no Brasil. Uma viagem lindíssima, onde nós vamos passar por Roma, Assis, Cássia, São Giovanni de Rotondo, que é a terra de Pio, de São Pio, né? Padre Pio, Monte Sant'Angelo, São Giovanni, Lanciano, Roma, 3 dias em Roma, depois vamos a Medigoli e viver essa experiência lindíssima nesse território tão misterioso, tão cheio de simplicidade, de despojamento e ao mesmo tempo de tanta sofisticação espiritual. Porque é engraçado isso, né? Deus age através de situações simples e aquilo, quando você vive, quando você experimenta, aquilo lhe parece tão sofisticado. As experiências mais sofisticadas, espirituais que eu pude viver, isso parece uma contradição, mas não é. Elas aconteceram a partir de situações muito simples. Aquilo gerou uma coisa tão sofisticada dentro de mim, uma maneira como se gerasse uma convicção que só a simplicidade é capaz de gerar em nós. O despojamento, né? Deus parece que tem uma preferência por agir assim, em situações simples, pessoas simples, e provocar em nós um sentimento muito sofisticado, muito alto. É o que a gente falava aqui, né? Dessa vida em Deus que nos faz buscar as alturas. É assim, é quando você começa a experimentar no seu dia a dia a necessidade de ter este encontro com Deus diariamente, aí deixa de ser uma obrigação. Eu começo a buscar as situações, as realidades que vão me dar condições de viver essa vida elevada. Até tinha aqui uma pessoa que havia me escrito, deixa eu pegar aqui um minutinho, pode levantar aqui? Pode, né? Tinha visto aqui mais cedo, ela estava justamente me falando, padre, sou católica, desde muito pequena participo da igreja, mas tenho muita dificuldade de entender como é que nós podemos crescer em Deus, como é que nós podemos fazer esse avanço, né? Esse avanço na vida espiritual.
Essa questão que você apresenta é a Daniela, ela é de São Paulo. Daniela, toda vez que nós estamos querendo fazer a busca dessa vida espiritual, nós precisamos identificar situações que são materiais, que fazem parte da nossa rotina e que muitas vezes têm um poder de amarrar a nossa vida espiritual. Eu não estou dizendo aqui que a matéria se opõe ao espírito, viu? Uma igreja, por exemplo, que é material, pode muito bem me ajudar a rezar. Eu tenho aquela realidade material como um ponto de partida para a minha vida espiritual. Só que aquela igreja, ela não é o ponto final da minha vida espiritual. O que aquela igreja vai provocar em mim é aqui, dentro do meu coração, na minha cabeça, vai gestar um jeito de ser. Como é que nós podemos avançar numa vida espiritual? Identificando naquilo que é vida material, o que pode ser uma amarra para a vida espiritual, ou aquilo que pode ser um impulso. Então nós estamos o tempo todo rodeados pela matéria, a gente não tem como fugir dessa matéria. Você está envolvida pelo seu trabalho, pelas suas amigas, pelos seus amigos, pelo seu contexto de vida social, você está na sua faculdade, você está na escola, enfim, todos nós temos este contexto de vida material que nos envolve. É aquele trem que você pega, é o ônibus que você usa, é o carro que você dirige. Nós temos um contexto material que nos envolve, mas nós experimentamos o tempo todo uma dimensão espiritual, uma dimensão afetiva. É um pacote que é difícil de diferenciar, né? Isso é afetivo, espiritual, isso é psíquico, espiritual. Pode dar o nome que você quiser. O fato é que nós não somos apenas materiais. Só que, de acordo com o estilo de vida, com o tempo que a gente vai dedicando às situações, pode ser que eu passe boa parte do meu tempo cuidando da matéria, envolvido demais com as questões materiais e sem muito tempo para cultivar uma vida espiritual, uma vida afetiva, que é toda essa dimensão que não está visível, que eu não posso apalpar, mas que faz com que eu continue em pé. É o sopro que me faz parar em pé, né? É interessante isso. Ânima, alma, é isso, é o sopro que faz uma realidade viver. Então veja bem, quando eu me disponho a cuidar da minha vida espiritual, outra coisa eu não estou fazendo senão dar um passo para significar essa minha vida material, para que ela me ajude a encontrar as riquezas espirituais. E é interessante porque a gente começa a fazer um caminho de crescimento que vai lhe dando condições de valorizar o que é material, mas ao mesmo tempo não se apegar de maneira desordenada ao que é material. Porque é claro que você tem o direito de amar a sua casa. Amor mesmo, cuidado. Quem ama estabelece um vínculo que põe a gente na perspectiva de cuidar, de valorizar. É claro que é diferente o amor que você tem pela casa do amor que você tem pelo filho. Porque ali existe uma reciprocidade. Amar uma pessoa é diferente de você ter um amor por uma estrutura. Mas não é nenhum problema a gente dizer que nós temos um amor pela estrutura onde a gente vive. A gente se identifica com aquelas paredes, com aquelas cortinas, com aquele cheiro, não é? É tão bom quando a gente, depois de uma viagem, volta para casa e você sente o cheiro da sua casa, o cheiro da sua cama, o cheiro do seu guarda-roupa. É tão agradável. Então ali existe todo um conjunto de significados que faz com que você se sinta harmonizado. Isso é amor. É você entrar no ninho onde você se sente acolhido. Mas é claro que ali, se não existem pessoas que te amam, que te recebam, que te acolham, essa riqueza material não tem muito sentido. Então nós, à medida que nós fazemos este avanço na vida espiritual, que é o cultivo dessas realidades elevadas, que São Paulo diz, quando a gente começa a cuidar para que não prevaleçam em nós as realidades mesquinhas, as realidades que nos jogam para o chão, você começa a ficar elevado e você vai valorizar a matéria de uma maneira diferente.
Então a vida espiritual é essa oportunidade que a gente tem de mudar as nossas perspectivas. E é interessante porque eu identifico que a vida espiritual, qual é o termômetro que você tem para saber se você já alcançou um crescimento ou não? Digamos que eu quero analisar o crescimento que eu tive espiritualmente falando no último ano. Então 2014 foi um ano pesado, foi um ano difícil para mim. Então eu observei que eu fiz crescimentos espirituais a partir das dificuldades que me foram próprias. Até os rompimentos que eu precisei viver em 2014, que foram num primeiro momento dolorosos, depois eles demonstraram ser uma experiência de libertação pessoal mesmo. Não é que o outro seja ruim, não é que a pessoa fosse ruim, não. É você que vai tendo capacidade de reconhecer que você precisa dar passos de autonomia, de liberdade interior e de colocar as pessoas no lugar certo até para você amá-las melhor. Isso acontece. Espiritualmente, o ano passado, o meu crescimento, a minha maturidade, estava intimamente ligada àquilo que eu perdia, não àquilo que eu ganhava. Ganhei muita coisa em 2014. Foi um ano de muitos ganhos. Fiz projetos importantes na minha vida, mas eu perdi muito. Eu não aprendi muita coisa no momento que eu ganhava. Eu aprendi muito no momento em que eu perdia. Essa maturidade só é possível à medida que a gente vai dando uma dimensão espiritual para a perda. Isso é vida espiritual. Quando você espera que o tempo lhe traga a resposta, você se desamarra das suas ansiedades e se desobriga de ter as respostas todas naquele momento e você permite viver. Eu quero fazer a experiência do despojamento, de não ter a resposta hoje. Eu quero aprender a dormir alguns dias com a dúvida. Por que isso aconteceu? Não sei, mas aconteceu. E saber talvez nem responda. Às vezes a resposta não responde nada. Por quê? Porque o coração está em busca de uma outra resposta, que só vai ser formulada depois de muito tempo passado, distante daquelas perdas que me fizeram sofrer tanto. Então, o prejuízo, num primeiro momento, ele pode ser danoso para nós, ele pode nos causar muito sofrimento, mas depois que o tempo passa, você olha para ele e fala, que bom que eu perdi naquela hora. Que bom que naquele momento o meu chão foi retirado. Por quê? Porque pode ser que aquele chão estivesse me prendendo a ele. Que bom que você teve que abrir mão daquilo que foi tão difícil de abrir mão naquele momento. Aí depois que o tempo passa, você olha e percebe que foi fundamental para o seu crescimento humano ter vivido aquela desinstalação que aquela perda havia provocado. Isso tudo é vida espiritual, minha gente. Porque a vida espiritual, na verdade, é a leitura que você faz de tudo o que a vida material lhe provoca. Então você pode muito bem viver perdas materiais e não fazer nenhuma leitura dela, e aí você não tem o crescimento espiritual, ou você pode perder materialmente, faz uma leitura dessa perda material e cresce espiritualmente. Padre, eu perdi o meu filho e não vejo nenhuma vantagem em ter perdido o meu filho. Eu só enxergo prejuízo. Sim, eu também. No momento em que eu vejo uma mãe lamentando a morte do seu filho, eu só vejo prejuízo. Mas vai conversar com essa mãe um tempo depois. A dor de ter perdido o filho não modificou. Pode até ter modificado a saudade, vai ficando mais leve, né? O tempo vai ajudando a curar. Mas ela começa a alcançar algumas dimensões do seu coração que aquele sofrimento só poderia fazer. Aí de repente ela descobre tantas dimensões da vida dela, que aí você identifica que aquele filho soprou uma vida naquela mulher no momento da dor. É impressionante, minha gente. Basta a pessoa permitir que isso aconteça. Porque às vezes nós ficamos tão amarrados à nossa dor. E existe um fato que às vezes também nos prejudica muito, que é aquela obrigação de sofrer que às vezes a gente tem. Tem gente que já poderia ter superado o luto há muito tempo, mas acha que não pode. Tem medo do que o outro vai pensar. Tem medo de como o outro vai... Nossa, ela perdeu um filho e ela já está nessa alegria toda. Então nós estamos tão amarrados ao que o outro está pensando sobre nós, que muitas vezes nós não nos permitimos dar esse avanço
na vida espiritual, porque ficamos amarrados nessas mesquinharias. Então, quando eu interpreto até a perda de um ente querido como uma oportunidade de recrutar dentro de mim forças, coragem, disposição, fé, eu estou dando uma dimensão espiritual àquela perda material. Que a perda de uma pessoa é também matéria. É o corpo que deixa de andar pela casa, é o corpo que já não mais se senta à mesa para tomar as refeições junto com você, é o corpo que você deixa de abraçar, que você deixa de cuidar, que deixa de dormir ao lado. Tem toda uma dimensão material. E é claro, tem a dimensão afetiva, psíquico, espiritual, que depois você vai administrando junto. É tudo de uma vez. Pode ser que num primeiro momento o que mais nos doa, o que mais seja difícil de administrar, seja essa perda física mesmo. É o outro que deixou de existir. É o outro que deixou de viver, de estar aqui ao meu lado. Mas enfim, nós não podemos mensurar o tamanho de uma perda. O tanto que a gente perde no momento que perde. É impossível. Essa conta não fecha nunca. Agora, que as dificuldades da vida, as perdas materiais, nos ajudam a construir uma vida espiritual bem solidificada, eu não tenho dúvida disso. Vejo o tempo todo acontecendo ao meu lado. Pessoas que estabeleceram um crescimento fantástico na sua vida espiritual, porque souberam administrar as suas perdas e os seus limites. E aí nós vamos fazendo, Daniela, é como se a gente montasse um itinerário de crescimento. Você começa a perceber, por exemplo, o que está segurando, impedindo o seu crescimento espiritual. Porque como é que nós podemos analisar uma pessoa espiritualmente mais elevada? É quando ela é mais preparada para perder. Se você quiser saber como é que eu sei que uma pessoa está espiritualmente elevada, é a capacidade que essa pessoa tem de perder materialmente. Pode parecer uma contradição, mas não é. Desde o início do cristianismo, quando você tem lá os monges que vão para o deserto, os padres do deserto, que começam a fazer lá a experiência mística do total despojamento, de não terem nem mesmo onde morar, de não terem onde viver, né? Não ter onde reclinar a cabeça, e essa também é uma palavra de Jesus. Você começa a identificar que o cristianismo, que a religião, vou falar de uma maneira geral, porque eu encontro muito esses valores também nos budistas. É impressionante como um budista que leva a sério o seu comprometimento religioso, a sua vida religiosa, ele vai fazendo de tudo para não se amarrar materialmente na vida. O budista também quer essa mente elevada, esse coração elevado. O budista também busca as coisas do alto, que é justamente o estado que eles esperam tanto, que é o nirvana, onde não existe nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação. É o estado zen, né? Como eles dizem. Quando você está desprendido de todas as realidades e só você é capaz de viver a leveza do ser. Gente, o cristianismo não quer outra coisa. Essa leveza, esse despojamento é o que Deus vai nos proporcionando a cada sacramento vivido. Você vai lá, confessa os seus pecados, você joga no colo do padre, né? Tudo aquilo que era peso dentro do seu coração. O padre tem o poder de lavar o seu coração de todas as suas iniquidades. Olha que beleza isso, pelo poder sacramental que lhe foi conferido. Ele é ordenado sacerdote do Altíssimo. Ele é um outro Cristo ali agindo, fazendo pelo povo o mesmo que Jesus fazia naquela época. Então, se Jesus perdoava pecado, o padre também pode perdoar, porque a vida do padre está incorporada à vida do Cristo. Mas eu não acredito naquele padre. Mas você acredita no sacramento dele, na vida sacramental dele? Eu, por exemplo, eu sou um padre. Nada pode me ofender mais do que uma pessoa desrespeitar o meu sacerdócio. Nada pode me desrespeitar mais. Xinga minha mãe, me xinga quem você quiser, mas não atente contra a minha vida sacerdotal. Não venha me dizer que eu sou menos padre por isso. Você não tem o direito de fazer isso, sabe por quê? Eu fui ordenado pela igreja.
Eu fui ordenado pela igreja que está intimamente ligada ao mistério de Cristo. Então não é uma opinião sua que vai modificar o que Cristo fez na minha vida. Por isso nada pode ser mais odioso para mim do que uma pessoa colocar em questão o meu sacerdócio. Coloque a mim, coloque o ser humano, mas não o meu sacerdócio. Então quando eu tenho a oportunidade, como padre, aliviar os seus pecados, você está assumindo essa leveza que lhe proporciona chegar ao alto. Realidades pesadas não nos deixam subir. Não é assim que funciona? Se o coração está pesado, ele fica incapaz de buscar as coisas do alto. Agora, se ele está jogando fora diariamente os lixos que ele vai armazenando, com os relacionamentos que ele tem, com as realidades que vão pesando, sendo doídas, difíceis para ele vai fazendo essa reciclagem no dia a dia e ele continua apto às coisas do alto. É assim que funciona. Não há outra maneira, minha gente. A vida espiritual, em qualquer que seja a religião, se essa religião estiver comprometida com o amor a Deus e o respeito ao ser humano, ela não vai propor outra coisa senão assumir esses valores que nos tornam mais leves e desprendidos. Sabe por quê? É muito mais fácil a gente estabelecer uma vida comunitária, uma vida em civilidade, em uma cidade, por exemplo, quando as pessoas estão leves, quando as pessoas estão mais centradas, quando as pessoas estão mais harmonizadas. A religião deveria ser um processo harmonizador. Deveria nos proporcionar diariamente, pela prática religiosa, a capacidade de nos tornar mais leves. Aí você vai vendo concretamente na sua vida o poder desse discurso religioso que nos convence de que é bom a gente largar aquilo que nos pesa para trás. Você já parou para pensar que muitas vezes na sua vida você emperra o seu crescimento humano porque lhe falta leveza? Às vezes até no trato com o outro. É muito difícil a gente se relacionar com uma pessoa que está pesada o tempo todo, que tem uma sacola de problemas e faz questão de desparramar esses problemas o tempo todo em cima dos outros. Esquece um pouco os seus problemas, fale de outras coisas, seja mais leve ao outro. Às vezes você não está sendo amado, é porque você está sendo chato demais. Tem muita gente chata demais, aborrecida o tempo todo, e acha que o outro tem que ficar carregando os fardos que são dela. Não. Eu não tenho obrigação de carregar os fardos que são seus. Eu posso até lhe ajudar em muitas coisas. Eu não tenho o direito de jogar os meus fardos sobre o outro. Então, eu não sou leve, não faço questão de ser leve e quero que o outro me leve nas costas. Isso é justo? Não. Então, a vida cristã é sempre uma luz que faz com que a gente seja honesto com a gente. Há situações que o outro nunca poderá me dar. O outro nunca poderá me dar. Há situações que só eu posso alcançar. Há coisas que eu não tenho o direito de pedir ao outro. Sou eu que preciso me oferecer. Isso, minha gente, é uma honestidade que faz muita diferença nos dias de hoje. Porque as pessoas estão muito preguiçosas espiritualmente. Elas estão muito despreparadas emocionalmente. Uma imaturidade o tempo todo. Para com isso. Começa a ser mais realista. Começa a ser mais verdadeiro com você. Você merece essa honestidade. Deixa de ser hipócrita com você mesmo. Que às vezes a gente vai sendo hipócrita com o outro e de repente a gente percebe, a gente deixa de perceber que nós estamos sendo hipócritas com a gente mesmo. E essa é a mentira mais nociva. É quando você mente para você mesmo. É quando você joga sobre você diariamente um caminhão de mentiras que nem você acredita. Deixa de bobagem, despoje-se. Jogue fora os seus excessos. Permita que Deus haja no seu coração assim, da mesma maneira como o Padre age na vida de um fiel, retirando do coração dele todos os excessos, tudo aquilo que não valeu a pena da vida. É tão bom quando você se surpreende com a leveza do seu coração, sabe? Com aquela felicidade, como dizia Guimarães Rosa, felicidade nos acontece,
Felicidade são horinhas de descuido. É quando você não está nem percebendo e de repente aquela leveza toma conta do seu coração, não tem motivo, não tem razão e você se sente feliz. Isso é fruto de um crescimento espiritual, Daniela, que eu preciso alcançar, que você, que todos nós precisamos. Falta vida espiritual na nossa vida, sobra matéria. Pode observar, nós ocupamos demais o nosso tempo com realidades materiais, com situações materiais, e nos falta aquele tempo reservado à construção do espírito, a essa vida íntima que só Deus pode nos dar. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor.